Olá, segundo ano, como vocês estão? Saudade para todos vocês. Vamos dar continuidade à nossa semana com o terceiro dia de aulas. E hoje nós vamos estudar História. Peguem aí o livro de vocês de História. Peguem também o livro de Atividades de Reforço e o livro de Cidadania, certo? O livro de História vocês vão abrir na página 17. Ao abrir, vocês vão notar que não tem nenhuma atividade nele. Essa página é só para vocês acompanharem a explicação de tio Wilma, certo? Vamos lá. Nós vamos estudar hoje sobre o trabalho infantil. Existe um documento chamado Declaração Universal dos Direitos da Criança. Olha, quando eu falo universal, eu já sei que fala para todo mundo, não só para o Brasil, não só para os Estados Unidos, é para todo mundo. E nesse documento existem vários direitos que os adultos devem assegurar às crianças. Dentre eles estão garantir uma moradia, não é? Todo mundo precisa de uma casa. Toda criança também deve pertencer a uma família. Se acontecer algum acidente e a criança perde o papai e a mamãe, essa criança ela pode ser adotada, porque a criança deve crescer pertencendo a uma família. Também tem o direito que a criança deve ser atendida a um sistema de saúde, certo? Os adultos também devem garantir que a criança ela tenha uma boa alimentação. E também é um direito da criança brincar. Vocês gostam tanto, não é? Porque brincando a gente aprende, certo? E também toda criança ela deve pertencer a uma escola. Nenhuma criança pode ficar sem estudar. Olha, com tudo que está acontecendo no mundo, que a gente não pode sair de casa, mas vocês continuam estudando, porque é um direito de vocês, certo? E aí, com todos esses direitos, dentre eles diz que nenhuma criança pode trabalhar. Só quem pode trabalhar é o adulto e assegurar esses direitos às crianças. Mas olha, existem várias realidades. Existem crianças que pertencem a famílias muito humildes. Existem crianças que moram na rua, que não têm nenhuma moradia. E essas crianças, elas são obrigadas a trabalhar para garantir a sua alimentação, para ajudar o pai e a mãe que não conseguem dinheiro suficiente para garantir essa alimentação, a criança vai trabalhar também para ajudar o adulto. E também acontece com algumas famílias que moram no campo. E aí algumas pessoas ainda têm um entendimento de que a educação não é tão importante. E aí diz que a criança não vai para a escola. A criança tem que ficar trabalhando, ajudando naqueles afazeres. Mas olha, trabalho, criança não pode trabalhar, mas é um dever da criança ajudar nos afazeres domésticos. Se a mamãe de vocês pede para vocês irem secando a louça, isso é um trabalho? Não, isso é um dever de vocês. Isso é ajudar a mamãe. Ajudar é diferente de trabalhar. Trabalhar é quando nós temos a hora certa de chegar e a hora de sair. E não pode parar para fazer outra coisa, só trabalhar. E criança não pode trabalhar, certo? E aí, na Declaração Universal dos Direitos da Criança, tem uma citação aqui que tio Wilma vai ler, que diz assim: é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos. Nenhuma pessoa que seja menor de 16 anos pode trabalhar. Por quê? As pessoas que têm até 16 anos, elas ainda estão em idade escolar e elas precisam estudar. Como é que eu vou trabalhar e estudar? Geralmente as pessoas trabalham de dia e as crianças também estudam de dia. Então, se eu for trabalhar, eu vou deixar de estudar. E é justamente o estudo, a escola, que a gente aprende na escola, que vai nos preparar para uma futura profissão. Para quando ficarmos adultos, decidirmos qual profissão vamos seguir, certo? Mas essa declaração também diz que é permitido o trabalho ao menor que tenha 14 anos, mas é somente na condição de aprendiz. Como é que isso acontece? Olha, o empresário que é dono de uma empresa, ele pode contratar um adolescente, né? Porque 14 anos já não é mais criança, é adolescente. E
E aí ele pode contratar esse adolescente para prestar algum serviço na sua empresa. Mas aí ele não vai cumprir o horário que um adulto cumpre, não. Primeiro, para você ser aprendiz em uma empresa, você precisa estar matriculado em alguma escola. Você precisa estudar. E aí você vai trabalhar só um período. Se você estuda de manhã, você vai trabalhar no período da tarde, para conciliar os dois. E aí você vai receber um valor, mas também vai ter direito a cursos que vão ajudar você a se aperfeiçoar nessa profissão, certo? Então, ninguém menor de 16 anos pode trabalhar, mas se você tiver 14 anos, você pode trabalhar, que não é tanto um trabalho, é na condição de aprendiz. Você vai para a empresa para aprender como trabalhar lá. Porque aí, se você gostar, quando você ficar adulto, você já pode escolher a profissão e trabalhar nessa empresa, certo? Vamos agora pegar o livro de reforço, na página 34. Vamos lá. Segunda coluna. E a primeira questão, ela diz assim: pinte somente as afirmativas verdadeiras. Na primeira aqui, primeiro círculo diz assim: no Brasil, as crianças podem trabalhar. Quando o tio Wilma estava explicando, tio Wilma disse que a Declaração Universal é para todos os países, proíbe o trabalho infantil. Então, no Brasil, não ia ser diferente. Não podemos, criança não pode trabalhar no nosso país. Na segunda afirmação diz assim: muitas crianças trabalham no campo. Lembra que tio Wilma falou que algumas famílias que ainda moram no campo não dão prioridade à educação e sim ao trabalho, e aí deixam de matricular a criança em uma escola para que ela trabalhe. Então, essa afirmativa é verdadeira. Infelizmente, ainda é verdadeira. Na terceira afirmativa diz assim: algumas crianças são obrigadas a trabalhar para alimentar seus irmãos em vez de brincar e estudar. É verdade. Algumas crianças elas precisam trabalhar para ajudar os pais no sustento da casa. Então, essa afirmativa também é verdadeira. A próxima diz assim: muitas crianças trabalham catando papéis, garrafas e latinhas nas ruas e nos lixões. Vocês já observaram, em algum momento, se já passou aí na rua de vocês, que tem aquelas pessoas que catam recicláveis? E geralmente essas pessoas têm uma renda muito baixa. Elas têm pouco dinheiro. E as crianças dessa família saem com os pais para catar o reciclável, certo? Eles ajudam os pais no trabalho. Então, essa afirmativa também é verdadeira. E a última diz assim: o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, diz que é permitido menores de 16 anos exercerem qualquer tipo de trabalho. Qualquer trabalho? Não. Menores de 16 anos, eles podem trabalhar na condição de aprendiz, não qualquer trabalho, certo? Então, essa afirmativa não está certa. Na segunda questão diz assim: como é chamado o menor que tenha 14 anos ou mais e que trabalha? Vamos lá. Na letra A diz que ele é chamado de funcionário. Vamos pensar. Funcionário é o trabalhador de uma empresa. Trabalhador. Ele não vai lá para aprender. Ele vai lá para executar uma determinada função. Então, um aprendiz não seria um funcionário, né? Porque menores de 16 anos trabalham na condição de aprendiz. E as outras alternativas são aprendiz e empregado. Empregado tem a mesma função de um funcionário. Ele trabalha determinadas horas por dia e recebe um salário por isso, certo? Então, os menores de 16 anos, eles trabalham na condição de aprendiz, porque ao mesmo tempo que eles trabalham, eles aprendem. Na terceira questão diz assim: escreva o que você entende sobre a relação que existe entre a escola, a criança e o trabalho. É direito de toda criança pertencer a uma escola. Como o tio Wilma disse, é na escola que nós aprendemos
diversas coisas e que vão nos ajudar a escolher uma profissão no futuro. Então, a escola, ela prepara a criança para um trabalho no futuro, quando virar um adulto, certo? E aí vocês vão colocar aí qual é a resposta de vocês. Pensem aí direitinho qual é a relação entre criança, trabalho e escola. Na página 35, na quarta questão diz assim: com a ajuda de um adulto, pesquise sobre o trabalho infantil e responda. Na letra A, em que data é comemorado o Dia Internacional contra o Trabalho Infantil? Existe um dia específico em que as pessoas se voltam para fazer reuniões, para ver como é que está toda a situação no mundo em relação ao trabalho infantil. E esse dia é o dia 12 de junho. O dia 12 de junho. Na letra B diz assim: qual o símbolo que representa esse dia? Existe um determinado símbolo que representa essa luta contra o trabalho infantil. E o símbolo, ele é um catavento. O catavento. E na letra C, pede para que você desenhe esse símbolo. Então, quando vocês terminarem as atividades, deem uma pesquisada sobre esse símbolo, o símbolo da luta contra o trabalho infantil. E ele é um catavento. O Wilma fez aqui um desenho para vocês lembrarem mais ou menos como é um catavento. E vocês vão pesquisar o símbolo, porque ele é todo colorido. Igual as coisas que as crianças gostam, né? Vocês gostam de muitas cores. Então, para representar as crianças, o catavento ele é todo colorido. Então, desenhem, caprichem no desenho e pintem, certo? Bem colorido. Já na quinta questão, diz assim: procure no diagrama palavras relacionadas ao trabalho infantil e com elas formem uma frase. Tio Wilma vai escrever aqui quais são essas palavras. Vocês vão encontrar infantil, vão encontrar também trabalho, escola e criança. Quando vocês encontrarem essas palavras, vocês vão formar uma frase. Tio Wilma formou uma frase aqui como exemplo, certo? Vocês podem formar uma frase utilizando as 4 palavras ou só algumas. Eu escolhi as palavras escola e criança. Tio Wilma colocar esse C maiúsculo aqui. Criança. E eu formei a frase: lugar de criança é na escola. Lugar de criança na escola, aprendendo, certo? E assim, finalizamos a atividade no livro de reforço. A atividade sobre o trabalho infantil. Agora, vocês vão pegar o livro de cidadania para iniciarmos o praticando. Vamos lá, vamos abrir na página 12. Sobre a convivência em família. Vamos pegar aqui o outro livro. Página 12. Vamos lá. Vamos ler o textinho juntos, certo? Acompanhe a leitura com o tio Wilma. Conviver é relacionar-se com o outro de modo agradável, ou seja, ter um entrosamento por meio do respeito e da união. As primeiras pessoas com quem convivemos são aquelas da nossa família. Elas moram juntas e compartilham a vida uma com as outras.
pessoas que convivem com a criança são importantes na vida dela. Existem crianças que convivem com pouca gente e outras com muita. O importante é aprender a conviver com os outros. Devemos respeitar, dialogar, ser justos e solidários com todos. É necessário respeitarmos a todas, crianças, idosos, pessoas com deficiência e etc. Só assim seremos respeitados. Devemos dialogar com as pessoas, ou seja, escutar o que elas têm a nos dizer e falar de maneira que nos entendam. Precisamos ser justos com as pessoas e também queremos que elas sejam justas conosco. Devemos ainda ser solidários com as pessoas. Isso quer dizer que, quando pudermos, devemos ajudá-las sem querer ganhar nada em troca. Olha, esse textinho ele fala sobre a relação de uma família. Famílias são as pessoas que moram na mesma casa. E para podermos conviver todo mundo em um ambiente junto, precisam de regras a ser cumpridas, não é? Entre elas, nós devemos respeitar a todos. Vocês devem respeitar os pais de vocês, os irmãos, e os pais de vocês também devem respeitar vocês. Tendo uma relação boa, cheia de diálogo, cheia de conversa. Se acontecer algum problema entre você e seu irmão, alguma coisa que aconteceu entre você e os seus pais que deixou você triste, vocês devem sentar e conversar. Porque o diálogo ajuda muito na convivência, certo? E a família é o primeiro grupo social em que uma pessoa está inserida. Quando vocês nascem, que são um bebezinho ainda, quem são as primeiras pessoas que vocês passam a conviver? Com o papai, a mamãe, as pessoas que moram dentro de casa. E são essas pessoas que vão educar vocês, que vão ensinar o que é certo, o que é errado, que devemos respeitar todas as pessoas, que devemos ser justos. É na família que aprendemos esses valores, que são esses valores que vocês trazem para a escola, quando vocês entram em idade escolar, que vêm estudar e conviver com diversas crianças que tiveram diversas famílias, diversas criações, certo? Vocês trazem esses valores passados da família de vocês. E para conviver, precisamos respeitar e dialogar, conversar, ser justo, certo? E aí ao lado tem uma historinha. Era uma vez Júpiter e o macaco. Vamos ler juntos. Havia entre os animais uma grande excitação, estava todo mundo eufórico. O deus Júpiter iria premiar o animal que tivesse o filhote mais bonito. Animais vieram de todos os recantos da selva, formando uma multidão. Eles tinham vindo das colinas e dos vales, das planícies e dos rios. Todos traziam consigo os filhotes para serem julgados. Para Júpiter, que era o rei, escolher ali, ver todos aqueles filhotes e ele ia decidir qual era o mais bonito. Com uma grande fanfarra de trombetes, o deus Júpiter apareceu entre eles, descendo do céu. Ele caminhou em meio a centenas de animais. Todo mundo que morava ali por perto daquela floresta levou seu filhote. Olhando com muito cuidado cada filhote antes de tomar uma decisão. Um dos animais era uma macaca, que segurava o filhote com toda a atenção. Júpiter parou e riu quando viu a pequenina criatura sem pelos e de nariz achatado. Não é possível. O que vocês fazem aqui? Trovejou ele. Vocês não têm a mínima chance de ganhar o prêmio. Nunca vi na minha vida uma criatura de aparência tão estranha. O grande Deus se afastou. A macaca aninhou seu filhotinho junto ao corpo. Pouco me importa o que o Júpiter ou qualquer outro pense, murmurou ela. Para mim, você é o filhote mais bonito do mundo. Olha, que história legal, não é? Para a mamãe do filhotinho de macaco, para a macaca, não existia nenhum outro filhote mais bonito, a não ser o filhinho dela, não é? E para ela não importava qual
qual era a opinião das outras pessoas. O que importa é o sentimento que ela tem pelo filhinho dela e todo o amor que ela deposita nele. Para ela, ele vai ser sempre o mais bonito. E assim é com vocês, viu? Se perguntar à mamãe e ao papai de vocês quem é a criança mais linda, com certeza eles vão responder que é vocês, certo? E diante dessa explicação sobre as convivências, sobre as regras, sobre o respeito, certo? Vocês vão responder as questões da página 13 e da página 14. E tio Wilma quer dar uma dica a vocês. Já que estamos falando em família, quando vocês forem responder essas questões de praticando, chama a família de vocês, respondam juntos, certo? Que isso também faz parte da convivência em família. Fazerem atividades juntos é um momento gostoso, certo? E assim, finalizamos as nossas atividades de hoje. Vilma quer deixar um cheiro para vocês, dizer que eu estou morrendo de saudade, que não vejo a hora de ver todos vocês, tá? Tchau e até amanhã!